Marcos capítulo 2, versículo 1. Já enviaram a live no grupo da igreja? Já enviaram a live no grupo da igreja? Da glória. Já enviaram a live no grupo da igreja, Tassiane? Enviaram? Não envia, por favor. Amém? Quem for achando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Daqui a pouco a gente canta mais. Amém? Quem achou, diga amém. Quem está procurando, diga: eu vou para casa em posse de vitória. Eita glória. Vai dizer assim: e alguns dias depois entrou em outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda dos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado aonde Jesus estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que ficaram murmurando em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus e meu Pai, nessa noite nós queremos te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que não venha sair nada daquilo que a gente quer ouvir, mas que venha sair somente palavras de vida eterna, palavras que renovam, palavras que edificam, porque estamos aqui para ouvir a tua voz, estamos aqui para ouvir, meu Deus, as tuas palavras maravilhosas, e que elas possam ser pregadas aos nossos corações, e que ao final desse culto, ao sair daqui, a gente possa colocar em prática tudo aquilo que aprendemos diante da tua presença. E todos dizem amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, e já poder assentar. Irmãos, Jesus era um dos profetas mais famosos que Israel já teve. Porque se a gente for ler o livro, melhor, se a gente for ler o Antigo Testamento, a gente não vê nenhum profeta levando tanta multidão. Quando a gente lê os profetas, quando a gente lê a história de Elias, de Jeremias, de Isaías, de Eliseu, de Miqueias e outros profetas, esses homens, eles nunca conseguem levar uma grande multidão com eles. Mas Jesus tem algo diferente com ele, porque aonde Jesus passa, irmão Alexandre, a cidade que Jesus passa, uma grande multidão sempre o cerca. E não é à toa que quando ele chega na cidade de Cafarnaum, para quem não sabe, Jesus morava na cidade de Cafarnaum. Jesus tinha casa, Jesus tinha endereço, tinha rua e tinha número na casa dele. E Jesus morava em Cafarnaum. Era muito difícil encontrar Jesus em casa, porque homem de Deus não para em casa. Homem de Deus não fica em casa sem fazer nada. Ele sempre está trabalhando.
Ele sempre está fazendo a obra, ele sempre está deixando Deus usar. Então encontrar Jesus em casa era algo difícil, era algo raro. Então eu acho, creio eu, que Jesus deve ter falado assim: está na hora de eu descansar, porque ainda sou carne. Porque Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Então Jesus resolve descansar. Mas eu posso liberar isso para você? Eu posso liberar? Eu posso falar algo aqui da parte de Deus, que Deus mandou te dizer? Quem tem propósito com Deus não tem descanso. Não, eu vou repetir, que você não entendeu. Quem tem chamado com Deus não tem tempo para descansar. Está ouvindo, irmão Gélito? Quem tem negócio com Deus não tem tempo para descansar. Porque quando souberam que Jesus estava em casa, aí o pessoal falou: ei, aquele homem é homem de milagre. Aquele homem tem as palavras que a gente precisa ouvir. Só ele tem a chave do céu. Aí começou em um, creio que foi se espalhando em Cafarnaum, e todo mundo ficou sabendo que Jesus estava em casa. Aí quando Jesus escuta, quando ele abre a porta, o povo começa a tomar a casa dele. Porque é desse jeito. A gente quer que Deus venha até nós, quando na verdade é a gente que tem que ir até Ele. É que às vezes a gente espera Deus vir até nós. Às vezes a gente quer que Deus caminhe até a gente, quando na verdade quem precisa de milagre, quem precisa de libertação, quem precisa de cura e de vitória, tem que ir até Ele. Quem foi até Jesus? Jairo ou Jesus? Jairo foi até Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. O centurião foi até Jesus. E essas pessoas vão lá, e Jesus, que não é besta, começa a pregar a palavra de Deus. Toda vez que chegar alguém na sua casa, eu sei que a gente tem que colocar os assuntos em dias, eu sei que a gente tem que descontrair, falar outras coisas, mas tem que ter um momento que a gente tem que tirar para falar da palavra de Deus. Eu conheço uma irmã que ela é manicure, outra era cabeleireira, e toda vez que chegava cliente, ela era trabalhando e pregando a palavra de Deus. Era a irmã fazendo o cabelo e pregando a palavra de Deus. Porque quem é pregador da palavra de Deus, ele não precisa somente pregar em cima do altar, porque aonde ele vai, aonde ele anda, aonde ele chega, Deus usa a boca dele ou dela para falar de coisas sobrenaturais. Então Jesus começa a pregar a palavra de Deus. E eu já vi coisas inusitadas nessa vida. Eu já vi coisas, tanto física aqui, quanto na Bíblia. Eu já vi várias coisas engraçadas, mas imagina aí, a gente está aqui no culto, muitas pessoas, do nada, um barulho estranho. Aí você olha para o teto e fala: esse teto vai cair. Aí começa a aparecer um buraco. Para imaginar, você está na igreja, a palavra está rolando, aí aparece um buraco no teto, e desce um homem paralítico. Imagina aí, olha só, imagina essa situação. Se coloca no texto, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Porque o foco que está acontecendo aqui não é nem tanto em Jesus, mas é em 4 pessoas. Quantas pessoas são? Quantas pessoas são? Amém, você está entendendo? É 5? É 10? Esse paralítico, ele tinha tantos amigos que ele tinha que usar as 10 mãos que ele tinha para poder contar.
Era quantos amigos? Quantos amigos? Tem gente que tem 10, 20, 30, 100, mas não presta nenhum. Porque esses 4 amigos que estavam aqui, antes deles trazerem esse paralítico, eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Você já foi num culto em que o pregador está pregando, aí você diz assim: essa palavra dá certinho em fulano, essa palavra ciclano tinha que estar aqui para ouvir. Aí às vezes a gente grava um vídeo, faz um story, ou grava no WhatsApp e manda para a pessoa. Você está fazendo o papel desses 4 amigos do paralítico. E eu quero também lembrar que existia outro homem paralítico, que ele andava se arrastando, que era o enfermo do tanque de Betesda. Porque se a gente for olhar na passagem bíblica, esse enfermo, quando Jesus chega até ele e pergunta: do que você precisa? Aí ele vai dizer: Senhor, vem toda vez, vem um anjo, certo momento, que toca nas águas do tanque, e quando elas ficam agitadas, o primeiro que tocar nessa água é curado. Mas toda vez que a água é agitada, eu não consigo chegar lá, porque eu não tenho ninguém que me leve. Eu acho que você está começando a entender. Um enfermo tem quantos amigos? E o outro tem nem? Esse paralítico não tinha como chegar até Jesus. Então 4 homens que estavam lá ouvindo a palavra de Deus, alguém deve ter falado: ei, esse cabo aí tem poder para curar, vamos lá, vamos pegar fulano, vamos pegar aquele paralítico, rapaz, mas tá cheio, não importa, porque quem quer dar um jeito, a gente entra pelo telhado, mas ele será curado. Eu vim aqui para dizer que se você tiver amigo de verdade, é porque o outro estava sofrendo há 38 anos. Por quê? Porque não tinha ninguém com ele para o levar até o tanque. Porque a gente tem um ego tão grande, que a gente acha que não precisa de alguém. A gente acha que não precisa das pessoas. A gente acha que somos suficientes, autossuficientes. Quando na verdade, quando as coisas começam a dar errado, quando vê alguma situação difícil, aí a gente vê que a gente precisa de alguém para nos ajudar. E é nessas horas que a gente enxerga quem é e quem não é de verdade em nossa vida. Porque quando a gente está com o bolso cheio de dinheiro, a gente tem amigo por todos os lados. Quando você tem algo a oferecer a alguém, pode ter certeza, vai encher-se de amigo. Alguém aqui conhece algum vereador? Passa na casa dele agora, para tu ver se não tem gente lá. A casa mais cheia, minha irmã, é casa de vereador e de prefeito. Se ele não fechar o portão, enche lá. É amigo? Não, interesseiros estão lá. Porque o ruim de às vezes você ter algo a oferecer às pessoas é que muitos vão chegar por interesse, mas poucos chegarão por amizade. Mas eu quero ver tu ser amigo de alguém que não tem nada para oferecer. O que é que esse paralítico tinha a oferecer a esses 4 amigos? Era aposentadoria? Não tinha isso não, viu? O que é que esse paralítico? Pergunta, irmão do teu lado, diga assim: o que esse paralítico tinha a oferecer? Você tem algum amigo que não tem nada para te oferecer e mesmo assim você está lá? Se você pede R$1 no Pix, a pessoa diz: eu não tenho não. A pessoa não te leva para lanchar, não te empresta dinheiro. Se tu for pedir 1 quilo de arroz, não tem. Eu quero ver tu ser amigo dessa pessoa.
Quem tem amigo assim? Então esse paralítico não tinha nada a oferecer. E isso prova a verdadeira amizade desses 4 homens. Porque o outro enfermo precisava de alguém para levar ele até lá. Mas esse tinha 4 para levar até ele. 4 amigos. E o que me chama a atenção é no versículo 5, que vai dizer assim: e Jesus, vendo-lhes, plural, lhes, mais de um. E Jesus, vendo-lhes a fé. Jesus não estava olhando na fé do paralítico, não. Jesus estava vendo a fé dos 4 amigos que o paralítico tem. Paulo vai dizer que as más amizades corrompem um bom costume. É por isso que se a gente não escolher as nossas amizades bem, a gente será influenciado por eles. Aí vai dizer: ah, mas Jesus andava com gente errada. Jesus é Jesus, você é você. Quando você andar sobre as águas, quando você ressuscitar, aí eu fico calado. Mas até lá, a gente não pode se misturar com amizades erradas. Porque nem todo mundo que curte lá a nossa foto, nem todo mundo que comenta, que posta, a gente diz: ah, é meu amigo. Na verdade não é nosso amigo. Porque o verdadeiro amigo, ele te chama para a presença. O verdadeiro amigo te chama para a igreja. O verdadeiro amigo te apresenta a Jesus. Mas o problema da gente é que a gente quer escolher amizades pelo que eles podem oferecer. Não é desse jeito. A gente escolhe nossas amizades pelo que a pessoa pode oferecer, seja financeiramente, seja pelo carro, pela moto que nos empresta, ou por qualquer outra coisa, ou seja por presentes que aquela pessoa nos dá. Porque esse paralítico tinha 4 amigos, mas o do tanque não tinha nenhum. Porque às vezes o problema não é os teus amigos, às vezes o problema é a gente, e a gente não sabe. Porque é fácil a gente pedir a Deus: Senhor, coloca verdadeiras amizades na minha vida. Mas será que você é uma amizade verdadeira? E aí? A gente pede. Quem é que não quer ter bons amigos? Todos querem ter bons amigos. Mas quem é um bom amigo ou uma boa amiga de verdade? As nossas amizades têm que nos levar para Cristo. Amém? As nossas amizades têm que nos levar até a Cristo. Porque da mesma forma que Jesus vai colocar boas amizades na tua vida, o diabo também vai plantar. Porque o diabo sabe de uma coisa: que se ele colocar a pessoa certa na tua vida para te tirar da presença de Deus, para deixar você confuso, para querer pegar a Bíblia, fechar a Bíblia e dizer: eu não quero nada com Cristo, o diabo vai colocar pessoas assim. Tinha uma mulher no Rio de Janeiro que ela tentava tirar minha mãe da presença de Deus. Minha mãe começou a perceber, aí conversou com o pastor. Aí o pastor disse: eu tenho uma solução. Qual era? Chama ela para vir para a igreja. Quer espantar amigo? Chama para vir para a igreja. É porque eu não gosto daquela pessoa. Chama ela para a igreja, que se ela vir aceitar Jesus, tu ganhou teu irmão. Agora, se ela for embora, é livramento para a tua vida. Aí ela começou a chamar essa mulher para a igreja. Essa mulher foi a primeira vez, foi a segunda, depois parou de ir lá para a casa da minha mãe.
depois parou de ir para a igreja e depois sumiu. Ninguém sabe onde ela foi parar. Irmãos, a amizade é o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, a nossa família e os nossos irmãos da igreja. São os nossos amigos. Nem todo mundo, repito, nem todo mundo que te abraça, nem todo mundo que é amigo nosso no Instagram, no Facebook, ou seja, lá, você só vai saber quem são os teus amigos de verdade quando você precisar deles. Tem gente que não pode te ajudar financeiramente, mas ele vai dar um jeito de te ajudar. Ele vai procurar alguém que pode te ajudar. Ele vai orar por você. Ele vai clamar por você. Ele vai te dar palavras positivas. Porque tem um povinho aí que acaba a pessoa já está destruída, já está desanimada, aí a pessoa vem com palavras negativas. Rapaz, não faça isso não. Crente tem que andar com palavra positiva. Então é nessas horas que a gente vai saber. Mas eu creio uma coisa, irmão. Eu creio que Deus colocará amizade em nossas vidas, que é igual a esses 4 amigos. Pessoas que vai nos ajudar, pessoas que vai nos levar para a igreja, pessoas que vai nos aproximar de Jesus, pessoas que são verdadeiros amigos. Fica de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. O tema da mensagem é esse. O tema da mensagem é esse. Eu preciso, diga assim, eu preciso de verdadeiras amizades, porque de falsas já estou cheio. Amém. A glória, apaga aqui as luzes. Eu quero convidar você aos pés do altar. Amigo fofoqueiro, distância. Amigo mentiroso, bate de retirada. Amigos invejosos, eita, esse é o pior que tem. É o tal do amigo invejoso, né? O amigo invejoso, até uma roupa rasgada que tu tem, ele tem inveja. Misericórdia, né? Vamos orar nessa noite? Aumenta mais o fundo musical, Vitor, por favor. Estiver orando, eu quero que você coloque na mente de vocês os amigos que você sabe que são verdadeiros, e aqueles amigos que eu sei que não prestam, coloque ele na mente também, para que o amor de Deus possa alcançá-los. Querido Deus e amado Pai, Jesus, mediante essa palavra, a gente quer te pedir algo nessa noite. Que o Senhor venha colocar amigos como o Senhor colocou na vida desse paralítico. Porque sabemos de uma coisa, que esse paralítico, ele foi curado primeiramente por causa do teu poder, mas também, meu Pai, pelo texto entendemos algo, que ele também foi curado porque os amigos o levaram até o teu filho. Então Jesus coloca amizades assim em nossa vida. A amizade que nos impulsione para frente. A amizade que venha nos acrescentar. A amizade que venha nos alavancar no teu ministério e na tua obra. Amigos, meu Pai, que no momentos difíceis, nas tempestades, amigos que possam nos aconselhar, amigos que possam nos ajudar, que possa ser suporte em nossas vidas. Mas toda amizade invejosa, mas toda amizade falsa, amizade mentirosa, amizade cobiçadora, que os amigos que vêm da parte de Satanás, que eles batam em retirada.
Afasta, Jesus, da nossa casa alguns certos tipos de pessoas, porque tu sabe, meu Deus, que o diabo usa e usa mesmo, porque os falsos amigos não são nossos inimigos, mas infelizmente são pessoas influenciadas pelo diabo. Mas eu quero, meu Deus, te pedir, a gente te clama nessa noite por isso, que o Senhor afaste todo o mal da nossa família, que o Senhor afaste todo o mal. Tem alguém na nossa casa, meu Deus, que tem más amizade, que a gente vê que esses amigos não prestam, mas eu quero te pedir isso, Jesus, não só da nossa vida, mas da vida de algum ente querido nosso. Afasta os amigos ruins, afasta o joio, afasta, meu Pai, essas pessoas que só servem para nos colocar para baixo, que só fazem falar coisas ruins para nós, pensamentos negativos ruins, pensamentos negativos, gente que tudo que a gente fala, a gente sempre está indo no caminho errado. A gente não pode contar um sonho que a pessoa já coloca à terra, mas coloca na nossa vida verdadeiros amigos que nos dê conselho de paz, que nos dê conselho de prosperidade, que nos dê conselho, meu Pai, para mudarmos de vida. Eu te peço nessa noite, Jesus, coloca verdadeiras amizades. Não precisa ser 20, não precisa ser 10, não precisa ser 50 e nem 100, só precisa ser 2 ou 3 ou 5, ou até mesmo uma, porque é melhor ter um verdadeiro amigo do que ter 10 que não somam, mas que diminuem. Pai, é assim que nós oramos a Ti, é assim que nós te clamamos nessa noite. Nos leva para casa sobre posse de vitória. Repreende todo tipo de seta, repreende todo o mal, e que a gente possa, Jesus, estar cheio a cada dia mais da Tua presença. É assim que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. E todos dizem: quem quer verdadeiras amizades? Quem quer verdadeiras amizades? Podem se assentar?